Que é legal, tá? Isso aqui é legal. Minerador transforma 5 dólares em 5 milhões de dólares ao segurar Bitcoin por 15 anos. Graças à ação do preço do Bitcoin nos últimos meses, o Bitcoin passou de 5 dólares para aproximadamente 5 milhões ao longo de 15 anos. Esse doidão aqui, ó, uma carteira de Bitcoin contendo 50 Bitcoins minerados há cerca de 15 anos, tornou-se ativa de repente, movimentando a moeda no valor aproximado de 5 milhões que originalmente eram avaliados em 5 dólares, ou seja, 10 centavos por moeda. Olha que doideira. Esse doidão, que a gente não sabe quem é, ele minerou 50 Bitcoins 15 anos atrás, ou seja, ali 2010, né? Ele minerou Bitcoin. Quanto custava para minerar um Bitcoin, Felipe? Zero, nada. Você tinha um computadorzinho, um notebookzinho, tá? Tinha um notebookzinho aí de mesa, um computadorzinho de mesa. Você, enquanto trabalhava, jogava um videogame, estudava, deixava o computadorzinho ligado ali em 2010, 2011, né? 2009, 2010, 11. Você deixava o computadorzinho ligado e ele ficava ali processando ali, né? Ele deixava o seu computador um pouquinho mais quente, né? Esquentava um pouquinho, mas ele ficava ali minerando Bitcoin. Como a concorrência era muito baixa, era muito comum um cara sozinho minerar num único dia 200 bitcoins, 250 bitcoins, 300 bitcoins. Era normal no início. Por quê? Porque imagina que um bloco, ele te dá de recompensa 50 bitcoins, tá? E você tem mais 40 caras minerando. Então, cara, cada bloco vai cair para um. Num único dia, que são 144 blocos, o cara minerava 3, 4 blocos, 5 blocos, né? É comum, depois eu vou pegar essas postagens, eu quero trazer para vocês. É comum, na época, em 2009, 2010, você abrir postagens, né? Lá no Bitcoin Talk, que era onde a galera se comunicava antigamente no Bitcoin. Era o fórum, né? bitcointalk.org. Ainda existe esse fórum, as postagens estão todas lá. O cara fala assim, nossa, gente, hoje foi ruim pra mim. Eu minerei só 200 bitcoins. O cara, foi ruim, hoje eu minerei só 200. Pô, como assim? Eu deixei meu computador ligado o dia inteiro, só minerei 200 bitcoins? Cara, hoje 200 bitcoins a gente tá falando de quanto, cara? Quanto que a gente tá falando hoje com o Bitcoin a 100 mil dólares? Então era comum o cara com um computadorzinho de mesa, com um notebookzinho, trabalhar, fazer suas coisinhas ali no dia. Em vez de desligar pra dormir, o cara deixava ligado à noite. E chegava de manhã, ele tinha 200 bitcoins na conta. No outro dia, mais 200 bitcoins. No outro dia, mais 50 bitcoins. Hoje foi ruim, só minerei 50. No outro dia, opa, hoje foi um dia bom, minerei 500 bitcoins. E aí o que acontece? Como era muito. E assim, o preço nessa época, de 15 anos atrás, a gente tá falando de 10 centavos por moeda, tá? Então cada bitcoin valia 10 centavos. Só que esse era o valor negociado. Para você minerar, era praticamente de graça. Óbvio, você tem o custo ali do seu computadorzinho de mesa, você tinha o custo de luz, mas é um custo tão pequeno, porque assim, quando eu tô. Olha como é que era no passado. Vamos voltar 15 anos para trás. Eu poderia estar aqui fazendo a live, obviamente não existia, mas eu poderia estar aqui fazendo a live, e esse meu computador aqui minerar Bitcoin ao mesmo tempo que eu tô fazendo a live. Ou seja, eu tô trabalhando e tá minerando Bitcoin na minha máquina. Eu tô estudando, tá minerando Bitcoin na minha máquina. Eu tô jogando um jogo, quanta gente não jogava jogo? Jogava um CS, jogava um Dotinha, tinha um computador um pouquinho melhor, né? Jogava um Dotinha, jogava um CS, jogava alguma coisa, um Ragnarok, e deixava lá o Bitcoin minerando. Então, não é que ele estava dedicando um computador para isso, não, ele usava o computador para outras coisas e minerava Bitcoin. E aí o preço unitário do Bitcoin valia 10 centavos, mas a maioria desses caras minerou por absoluto zero. Minerou por energia, cara, energia elétrica. Muito próximo de zero. Ou seja, um custo marginal. Custo marginal, custo zero, basicamente, né? E aí, cara, o cara tinha uma carteira, tem uma carteira de Bitcoins, 50 Bitcoins, tá lá minerado, tá paradinho, 15 anos, e ele viu o preço sair de 0 para 10 centavos e continuou minerando, né? Aí ele viu de 10 centavos para 1 dólar, viu para 2 dólares, viu para 5 dólares, viu para 15 dólares. Aí já não dava mais para minerar no computador, aí já tinha que ter uma ZIC, né? Uma máquina específica para minerar, porque a partir de 2013, 12 para 13, a competição começa a ficar muito grande. Aí aquele computadorzinho de mesa, aquele notebookzinho que você deixa aqui no seu escritório, na sua casa, já não funcionava mais para isso, já não tinha eficácia para isso. Aí tinha que ter as máquinas. E aí ele viu passar para 15 dólares, viu passar para 20 dólares, viu passar para 100, viu passar para 1.000, 20 mil, 50 mil, e agora tá em 100 mil dólares. E aquele bitcoinzinho que o bichão minerou a custo zero ou próximo de zero, ele acabou de fazer uma transação e provavelmente vendeu esse Bitcoin por 5 milhões de dólares. Esse aqui
é o custo de oportunidade. Esse aqui é a recompensa do cara que chegou primeiro, que chegou lá na frente. Né? Então, podia não ter dado nada? Podia não ter dado nada. Quantas moedas agora a turma não tá minerando nesse exato momento e segurando? E essas moedas simplesmente não vão existir daqui a 1, 2 anos. Ou vão valer menos do que valem hoje daqui a 1, 2 anos. Então, quem garante o futuro? Não tem como, né? Mas esses caras, eles estão sendo recompensados por terem chego primeiro. Sabe aquela frase que a turma fala muito, né? Que o elefante que chega no rio primeiro bebe água limpa? Pois é. Só que essas são as flores, né? Porque é o seguinte, o elefante chegar primeiro no rio, ele pode tomar uma bocada do jacaré. A água pode estar envenenada. Então ele corre todos esses riscos para chegar na frente. Chegou na frente, deu certo, cara, ele vai deitar na cama. Isso não quer dizer que novos entrantes não possam ganhar dinheiro com Bitcoin. Vão ganhar, tá? Que é uma frase que a turma fala e faz total sentido, que é o seguinte: o Bitcoin não tem topo porque a moeda fiduciária não tem fundo. Então, quanto mais imprimirem dinheiro, mais dívida for criada, mais inflação for criada, mais o Bitcoin vai valer. Mais ele vai valorizar. Isso é um fato. Agora, é óbvio, você comprar hoje por 5 dólares e daqui a pouco vira ou 10 centavos cada um, né? Ou seja, se você pegar hoje 5 dólares, você não vai daqui 15 anos ter 5 milhões. Essa janela se fechou. Essa janela se fechou. Mas, cara, ele pode poupar muito o teu poder de compra. Ele pode comprar muito, ele pode poupar muito o teu poder de compra. Isso, o cara guardava, Léo, ele guardava no próprio computador. O próprio Bitcoin Core que minerava era a própria carteira Bitcoin que ele guardava o Bitcoin. Ele guardava o Bitcoin no próprio Bitcoin Core. Não tinha muita. Lá no início não tinha carteira. Depois foram inventadas as carteiras. Quando eu digo carteira, eu tô dizendo carteira software, né? Era só o software do Bitcoin, era o programa do Bitcoin, era o Bitcoin Core. Você tinha o Bitcoin, você tinha uma cópia completa do Bitcoin e era uma carteira e você minerava ali e acabou. Foda isso, né? E aí, cara, esse cara aqui tá recompensado. E você pode ter certeza, cara. Um cara que tem uma carteira com 50 bitcoins minerados e ele não mexeu nos últimos 15 anos, ou seja, lá de 2009, 10 pra cá, você pode ter certeza que esse cara deve ter dezenas, talvez centenas de carteiras com 50, 100, 200, talvez 1000 bitcoins. Pode ter certeza. Se esse cara não se mexeu até agora, ele foi se mexer só agora pra vender por 5 milhões, ele tá fazendo um lucrinho pra garantir aí os próximos anos aí da vida dele. E o resto tá rodado. Você pode ter certeza disso. E aí, essa é uma matéria aqui do mercado Bitcoin. Quem descobriu, né? Quem fez não é quem descobriu, porque tudo tá aberto na blockchain. Mas quem trouxe esse track pra gente foi o Pat Rizzo, né? Que é um historiador aqui Bitcoin, né? E aí você tem uma carteira parada há 15 anos e sendo gasta agora de 10 centavos por unidade por 100 mil. Ele tinha 5 dólares na época, hoje ele tem 5 milhões. Absurdo, né? Esse é o poder absurdo do Bitcoin.